segundo ano. Vamos nesta aula de História na plataforma, né? Já que estamos em lockdown, nós vamos começar a nossa revisão de História em preparação para a nossa avaliação agora no final do mês de março. E aí, como revisão em preparação para a nossa avaliação, nós vamos revisar começando o capítulo 13 do nosso livro texto que nós temos em sala de aula. O capítulo 13 fala sobre povos pré-colombianos e a colonização da América por espanhóis e ingleses. Então, inicialmente, a gente começa a nossa revisão com o primeiro capítulo em estudo, capítulo 13 do nosso livro texto, os povos pré-colombianos. Temos aí, então, os povos pré-colombianos. Aqui no nosso painel, alguns desenhos que representam, que foram criados pelos povos colombianos, os maias, os incas e os astecas. Então vejamos, a localização desses povos pré-colombianos, começando pelos maias. Então, localização, Península Mexicana de Yucatán, na América Central, justamente nessa região aqui, onde se concentrou essa península aqui, por isso que o nome península é uma extremidade de um país, de uma localização, né, de uma região. Se localiza então a civilização dos maias, dividida a sua organização política em cidades-estado. Ok? Então vamos lá. Os incas, eles se localizavam na costa ocidental, no caso oeste da América do Sul, essa região aqui que está de verde, se estendendo pelo onde hoje é o Equador até a Argentina e Chile, já na extremidade da América do Sul, e tem como a capital Cusco. Muito bem. Os astecas, a localização no centro-sul do México, já aqui, né, o Império Azteca, nessa parte aqui verde, né, toda essa parte verde aqui, localizada então onde habitavam e foi construído, estruturado o Império Azteca. Vejamos então, vamos continuar. A organização desses povos pré-colombianos que estavam localizados na América do Sul e América Central. Os europeus, então, se surpreenderam com a presença de sociedades altamente organizadas, cidades belíssimas, repletas de praças e com centros cívicos e religiosos, algumas destas monumentais. Possuíam essas civilizações antigas, aqui na América e na América Central, uma organização jurídica e social sofisticadas e estavam organizadas em classes sociais. Os aspectos culturais. Houve uma grande influência da religião na vida da população desses povos antigos. Eram realizados sacrifícios humanos e a religião desses povos pré-colombianos, como o nosso livro de história fala, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Os maias, eles tinham um profundo interesse por questões astrológicas, observavam muito o céu, por isso que também construíam essas torres aqui, né? O conhecimento da matemática, né? Conhecia o número 0, que era representado por uma concha. Havia uma escrita hieroglífica, eles já tinham uma escrita. Criação de peças de cerâmica também os maias desenvolveram. Continuando, a principal divindade era o Tizana, deus dos céus, do dia e da noite, considerado pelos maias um deus. Acreditavam no mundo infernal, praticavam sacrifícios humanos e altos sacrifícios, veneravam seus antepassados. As atividades econômicas dos maias: criavam animais domésticos e praticavam a agricultura, principalmente o milho era bastante cultivado. Havia construção de canais e terraços devido às condições dos terrenos,
Praticavam queimadas para abrir novas lavouras, por isso a fertilidade do solo era baixa. Eles não tinham tanto conhecimento técnico sobre a agricultura. Seus principais produtos industriais eram os tecidos, os produtos plumários e a cerâmica. Já os astecas, como é que eles se organizavam enquanto povo? Então, o povo era guerreiro por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas ao redor do império. Existiam duas religiões para os astecas, a pública e a privada. A religião se caracterizava pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual. Grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar aos deuses, já que estavam sujeitos às suas vontades. Eles tinham uma forte ligação. As explicações dos deuses eram justamente isso, né? O que acontecia com eles, né? E alguns fenômenos da natureza, eles atribuíam que era a vontade dos deuses em favorecer ou castigá-los. Uma das principais divindades era o Quetzalcoatl, serpente emplumada. Então, aqui nesse painel você observa Deus do saber, do clero e do vento. Devido a uma lenda, Quetzalcoatl foi confundido com Cortés na invasão espanhola. As atividades econômicas dos astecas. A guerra era tida como atividade econômica para arrecadar tributos e pessoas para sacrifício aos deuses. A escassez de terras férteis levou-os ao desenvolver jardins flutuantes, chinampas. O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe de mercadores. O recolhimento de tributos era proporcional à capacidade de produção, sendo que os nobres eram isentos dos impostos. As pessoas nobres da elite da civilização asteca não pagavam tributos nem impostos. Os incas, como é que eles estavam se organizando? Tinham concepções mais sofisticadas da religião. Tinham uma concepção de alma e por isso acreditavam na vida após a morte. Acreditavam na existência de um paraíso celestial, Janam Pacha, e do inferno, Uku Pacha. A construção de grandes redes de estradas para interligar o império, eles convertiam isso e sabiam fazer muito bem. A religião dos incas defendia os privilégios e a estabilidade da classe dominante no poder, adjudicando-lhe a origem divina. A principal divindade era o deus Sol para os incas, apresentado como divindade benfeitora e não vingativa. A atividade econômica dos incas era uma espécie de economia planificada, distribuição das terras de acordo com a fertilidade e necessidades, rígido controle da demanda da população devido à escassez de terras férteis. A terra era dividida em 3 partes, uma era para o culto, outra para o Inca e a terceira para a comunidade local. Todos os membros da comunidade tinham que trabalhar, inclusive criança de pouca idade, a partir de 5 anos. Conforme a idade do indivíduo e sua condição física, designava-se uma atividade a ser executada. Os incas domesticaram a lhama, um animal da região, e o alpaca, que cada chefe de família tinha direito a um par, aproveitando sua lã para vestimentas. O comércio e a indústria eram pequenos, não eram bem desenvolvidos. Já o modo de produção asiático nessas civilizações antigas aqui na América do Sul e Central, como é que se estruturava? Inexistência de propriedade privada, as terras pertencentes sempre ao Estado, pagamento de tributos através dos excedentes da produção, prestação de serviços ao governo, todo cidadão tinha que prestar esse serviço. As atividades econômicas, a principal era a agricultura, o Estado controlava a agricultura. Existia a existência de um considerável comércio responsável pela transferência de excedentes de mercadorias através da troca, que era o escambo, né? Então existia a moeda, então a troca era feita, era chamado escambo, troca de mercadorias. Aspectos políticos e sociais dessas civilizações. As 3 civilizações, os incas, maias e astecas, possuíam uma autoridade suprema com amplos poderes políticos, administrativos e religiosos. O rei personalizava o Estado,
ostentava a imagem de grande protetor e guia perante a massa, ao povo, né, a massa e seu exército. Apesar dos poderes do rei não estarem limitados legalmente, as elites detinham poderes e, portanto, limitavam o exército e as decisões políticas do rei. A elite controlava esse poder do rei. Os maias, como é que se organizavam politicamente? Em cidades-estados autônomas com próprio corpo político e religioso sem qualquer ligação com as demais. A sociedade de classe, composta por uma elite hereditária e dominante de sacerdotes e militares. O trabalho público era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses. Os astecas, como é que eles se organizavam de modo político e social? Organizados numa confederação criada através de uma tríplice aliança entre os reinos de Tenochtitlan, Tlacopan e Texcoco. Apesar de ter extenso domínio, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta de uma política de centralização administrativa. Os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eram renunciáveis através da cerimônia específica. Os astecas, no início, não possuíam uma divisão social, era um povo migrante, homogêneo e de caráter estritamente guerreiro. À medida que os seus domínios aumentaram, fundaram uma monarquia aristocrática com grupos sociais rigidamente definidos. Cada grupo possuía seus próprios deuses, cultos, roupas e bairros. Os tributos variavam de acordo com a classe social. E já os incas foi uma sociedade teocrática. Foi a única das 3 sociedades aqui descritas que formou um império propriamente dito. O império estava dividido em 4 seções administrativas, por isso eram chamados de Tava-Tichu, país de 4 partes. Cada seção possuía uma sede administrativa com um chefe que era membro da família real e homem de confiança do imperador. Os incas, continuando, sociedade altamente hierarquizada e racionalizada devido ao seu sistema decimal e sua economia planificada. Então podia ser assim dividido: Inca, nobres, sacerdotes, povo e servidores. A mita era um sistema de trabalho para o Estado, de caráter periódico e rotativo. O sistema era utilizado para fazer trabalhos nas minas, no empedramento de ruas, na escavação, limpeza de canais, na construção de caminhos e pontes, na edificação de palácios e templos, no transporte de bens e no levantamento de depósitos. Essa era o sistema chamado mita, empregado por essa civilização. Então aí, turma, a gente fica por aqui na nossa revisão do capítulo 3, Povos Pré-Colombianos. Até a próxima aula.